Fala galerinha que me acompanha aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre um tema um pouco diferente do que eu costumo falar. De certo modo, ele não é tão diferente assim, mas já dá uma certa diferença do que eu costumo falar aqui no canal, que é sobre a nossa percepção sobre o que é a realidade e o que é a ilusão. Eu estava pensando também, mas com base nos estudos que eu tenho, das pesquisas que eu faço, é, sobre o quanto que é interessante a gente imaginar, o quanto que é complexo aquilo que a gente acha que é verdade e aquilo que a gente acha que é ilusório. Porque, por exemplo, se você for pensar na matéria física, em coisas materiais, num carro, numa moto, sei lá, no animal, num tijolo, qualquer coisa, cara. Se você for pensar, isso a gente considera como sendo o mundo concreto, o mundo real, entre aspas. Mas se você for parar para prestar atenção, tudo isso tudo isso todas essas coisas, elas têm um prazo de validade, tem um certo tempo de sobrevivência, num caso de um animal, de um ser vivo, por exemplo. E no final das contas ele não vai permanecer para sempre. Então qualquer coisa material não vai perdurar para sempre. Então, de certo modo, isso volta a não existir mais, ou seja, acaba não sendo real, eternamente real. E quanto que quando você pensa, por exemplo, numa ideia arquetípica, por exemplo, você pensa numa xícara, você a xícara em si ela é material e ela é transitória, ou seja, se você derrubar ela no chão, ela não é mais uma xícara, não continua sendo mais uma xícara. Mas tem um detalhe muito interessante que muitas vezes a gente não percebe, que talvez você não tenha percebido já. A ideia xícara, ela nunca vai morrer. Tem uma passagem da Bíblia que é incrível, cara. Eu tive esse insight assim, estava pensando sobre isso, que céus e terras passarão, mas, mas minha palavra não passará, ou é a tua palavra, porque assim, é, a, tudo vai passar, a terra, os seres vivos, tudo vai acabar, mas a palavra de Deus, assim, em termos bíblicos, não vai passar, ou seja, a ideia, a imaginação, aquilo que Deus criou, mas no campo mental, aquilo que é eterno, a palavra, aquilo que é abstrato, que parece não ser real, é aquilo que é justamente o real. Então a gente inverte as coisas, a gente acha que o que é real é o material, mas na verdade é justamente o contrário. Porque, até porque também a mecânica quântica, com os seus estudos que já vem há uns 200 anos, ela vem comprovando que toda a matéria é feita de vibração, é feita de energia, tudo é energia. Então, no final das contas, toda a matéria que a gente acha que é física, o mundo real que a gente acha que é real, na verdade é uma energia, é uma vibração, no final das contas. Que o mundo das ideias, como dizia Platão também, o mundo das ideias, o mundo arquetípico, como diz também Jung, isso é um mundo da forma energética também, não é um mundo físico. Tudo isso que Platão e Jung falava era do mundo das ideias, do mundo dos arquétipos, do mundo metafísico. E esse mundo metafísico, muitas vezes a gente acha que ele não é o real. Mas o interessante é que é esse justamente o real. Isso que é a realidade em si, porque ela é eterna. A ideia nunca se acaba, nunca se acaba. Por exemplo, você tem uma moto. Você tem uma moto. Vamos supor que aquele planador de asfalto passa por cima da moto, destrói a sua moto e é jogado no lixo, é feito em pedaços e é triturada. Pronto, não existe mais a sua moto. Mas a ideia de moto faz com que aquele tipo de matéria seja reproduzido, ou seja, a ideia é eterna. Não o bem físico ele é passageiro, ele pode ser destruído, mas a ideia ela é eterna, ela fica gravada. Tem outros estudos aí,
esotéricos e místicos, de certo modo, que falam sobre os registros acásticos, né? Tudo fica registrado numa espécie de biblioteca do universo, de alguma forma, né? Inclusive em nós. Mas enfim, isso aí é outro papo. Mas o que é interessante que eu quero fazer, que eu quero é, é, conduzir você a perceber é que, caramba, como é interessante, a gente às vezes se apega tanto à matéria, a gente às vezes fica preocupado com coisas materiais, mas o que de fato é eterno, mas o que de fato vai perdurar para sempre, o que nunca se acaba é as ideias, são o conteúdo metafísico. Tanto é que, por exemplo, é, você tem muitos bens materiais e de repente você fica sem nada, de alguma forma, sei lá, você perde, você é roubado, seja lá o que for. Mas se você tem a inteligência e a sabedoria, você consegue duplicar, replicar aquilo que você tinha, não as mesmas coisas, porque aquilo é passageiro e não é mais a mesma coisa. Não está em constante transformação. Mas a sabedoria, a inteligência, ela é eterna. Ela permanece para sempre, ela vai se amplificando, você vai descobrindo novas coisas, mas aquilo que você aprende, aquilo que está introjetado dentro de você, aquilo de certo modo vai se eternizar de alguma forma em você, na sua alma, no seu espírito, não no seu corpo físico, porque o nosso corpo físico também é transitório, né? Então, é uma noção diferente sobre a realidade que eu quis trazer nesse vídeo aqui. E a mensagem geral desse vídeo aqui que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que vamos repensar sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente se apega a coisas e achando que é isso que nos vai trazer a satisfação, né? A satisfação, mas além disso é uma percepção completamente diferente da vida, da realidade, né? Trazendo a consciência de que aquilo que é uma contradição muito grande, porque o mundo moderno, né, a vida em si, ela cobra isso, cobra materialidade, cobra que a gente seja pé no chão demais, mas caramba, como é interessante a gente saber que o mundo das ideias é o mais importante, o mundo metafísico é o mais importante, o nosso mundo interno é o mais importante, a nossa percepção sobre a realidade é mais importante, até porque a gente experiencia. Por exemplo, é uma questão muito interessante também relacionada a como a gente percebe a realidade. Por exemplo, existe a realidade objetiva, que a gente considera como sendo real, né? Os eventos que acontecem na nossa vida, a nossa família, tudo, o nosso trabalho, a nossa vida em si, a nossa experiência encarnatória, por exemplo, sei lá, e tem a nossa percepção sobre essa vida objetiva. Então muitas vezes a gente tem uma percepção distorcida que faz com que essa vida objetiva seja completamente dificultada, por exemplo, ou seja, facilitada de acordo com aquilo, com o nosso mundo subjetivo. Então a gente achar que o mundo é bom ou o mundo é ruim, essa dualidade vai depender demais e eu diria até que exclusivamente do nosso conteúdo interno, do nosso mundo subjetivo, ou seja, da nossa percepção sobre essa realidade, ou seja, do mundo das ideias, do mundo metafísico dentro da gente. Então, não se trata do mundo concreto, não se trata do mundo físico, não se trata dos acontecimentos em si, não se trata das coisas que acontecem na nossa vida, mas se trata muito mais de como a gente se sente em relação a tudo isso que nos acontece e como a gente experiencia essa realidade, né? Que na verdade é a realidade verdadeira mesmo, de verdade, é essa que a gente traz dentro da gente, a nossa bagagem interior e como a gente reage aos acontecimentos. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário e até o próximo vídeo, galera. Valeu!